Oi, turma, vamos lá para a nossa aula de ciências. Gostaria que vocês abrissem aí na página 82, a página 85 de ciências. Abram aí, por favor, na página 85, 82 a 85 de ciências. Vamos lá, então a gente viu aí a poluição da água e os estragos que ela traz para a humanidade. E vimos também o lixo. Então, o lixo, tudo que é jogado no lixo, está poluindo também o que? O solo. Então, até aqui você viu que os esgotos, eles são tratados, eles não são tratados, né? E o lixo e os rejeitos de minério poluem a água. No entanto, eles também podem poluir o solo. Nas cidades, principalmente nas cidades, a causa principal dessa poluição do solo é o lixo, que é produzido em grande quantidade e lançado sobre o solo de uma forma inadequada. Então, na cidade, esse é o principal, né, a principal causa dessa poluição. Vejam só, leia o pôster abaixo e responda o que se pede. Nesse posto, ele está mostrando um consumo consciente e transformador. Veja que ele dá aí o que é durável, a permissão do local, compartilhando, aproveitando, integral, saudável, virtual, a suficiência, a experiência e a emoção e a cooperação. E não consumindo. Veja que ele está enumerando aí de 1 a 10 e explicando tudo isso. Então, esse pôster, ele propõe o consumo de produtos duráveis, mas que descartáveis no item 1. Vejam só, alguns produtos descartáveis, como copos de plásticos, eles são muito consumidos e, portanto, geram grande quantidade de lixo. Proponha exemplos de produtos ou atitudes que poderiam substituir o consumo dos descartáveis a seguir. Primeiro, sacolas de plástico do supermercado. O que é que a gente poderia substituir? A gente poderia usar o quê? As sacolas de pano, elas poderiam substituir aí as sacolas de plástico e elas o que poderiam ser lavadas e reutilizadas e não prejudicaria tanto o meio ambiente. Os copos de plástico descartáveis, então a gente poderia usar o que? Os copos de vidro ou de plástico que não sejam descartáveis, que são aqueles de plástico que a gente usa na casa da gente, que a gente lava, né, e reutiliza. Então, vejam só. A segunda e a terceira questão eu quero que vocês respondam, porque é uma resposta pessoal. Primeiro, vocês vão refletir aí sobre a sua alimentação e vão avaliar em relação ao aproveitamento que você faz dos alimentos em cada refeição. Você aproveita integralmente os alimentos ou é necessário modificar algo de forma como você os consome? Você vai justificar. O que é que vocês fazem? E vão pensar aí, ó, no que você faz dos materiais escolares, principalmente de folhas de caderno, lápis e borracha. Esse uso adequado em relação ao que o pôster, né, propõe no item 4 e justifica. Então, vocês vão falar aí, nesse pôster aqui, no item 4, né, desse consumo consciente e transformador, o que é que vocês fazem com esses materiais escolares? Então, vejam só, o pôster que você leu na sessão, agora é com você, e vocês vão ler aqui esse pôster, traz algumas sugestões como diminuir o problema do lixo. Entre elas, a substituição, né, de materiais descartáveis por duráveis, que foi o que a gente falou, entre as sacolas de plástico, a utilizar as sacolas de pano, e os copos descartáveis, a utilizar o que? Os de vidro ou de plástico, que a gente, né, lava e pode reutilizar. Então, vejam só, essas ações estão relacionadas aos chamados 3 R's: reutilizar, reduzir e reciclar. Então, vejam só, essa sigla de 3 R's, porque essa é a letra inicial dessas palavras. Então, vejam só, como é que a gente reduz? Essa ação está relacionada à forma como consumimos, isto é,
como compramos e usamos objetos e serviços. Por exemplo, muitas vezes nós compramos objetos em excesso ou de que não precisamos. Ao reduzir o consumo desses materiais, você também reduz a quantidade de lixo que ele produz. Já o reutilizar, essa ação significa dar nova utilidade a alguma coisa, em vez de destiná-la ao lixo. Assim, você não precisa comprar determinado material, pois utilizará algo que já possui. E reciclar é quando você tiver algum objeto que não pode mais ser reutilizado e que realmente precisa ser destinado ao lixo. Então, esse objeto talvez possa ser reciclado. Por exemplo, o plástico das garrafas PET pode ser usado para fazer novas garrafas PET. Então, o processo de reciclagem geralmente acontece em indústrias, mas você pode também, né, estar separando esse lixo em casa, como você viu. Então, vamos lá? Reciclagem. Vamos falar um pouquinho aí da reciclagem. Muitos materiais, eles são utilizados no nosso dia a dia, que podem ser reciclados. Isso diminui a quantidade de lixo produzido e a economia de água e energia elétrica. Para favorecer a reciclagem, os materiais recicláveis devem ser separados das sobras de alimentos ou de restos de animais e vegetais. Ao separar esse lixo reciclável do lixo orgânico, você colabora para o processo de reciclagem. Além disso, o lixo orgânico pode ser usado na produção de adubo, que é utilizado em hortas ou jardins. Também é possível separar os materiais recicláveis de acordo com o material de que eles são feitos. Muitos objetos de papel, plástico, metal e vidro podem ser reciclados. Por isso, existem lixeiras especiais para cada um deles, cada uma com uma cor própria. Reveja cada uma dessas nessa página 55 do capítulo 3. Então, vejam só, é dessa forma que ele vai o quê? Acabar com essa quantidade de lixo, se a gente souber fazer esses 3 R's, reutilizar, reciclar e reduzir. Já a poluição do ar, vejam o que acontece, né? Os animais e as plantas, eles precisam de ar para viver, igual a nós, seres humanos. Portanto, se a poluição do ar pode colocar em risco a vida em nosso planeta, é claro que sim, né? Tanto para nós, seres humanos, como para os animais e as plantas. Então, as queimadas, vejam aí, um dos grandes, né, problemas ambientais do nosso país. Em nosso país, as queimadas geralmente são feitas desobedecendo a lei. Coloca-se fogo em áreas de florestas ou de campos, para o cultivo de plantas ou para a criação de gado. Muitas vezes, depois que árvores valiosas foram cortadas, para que a madeira do tronco seja vendida. Essas queimadas matam não só as árvores, mas outras plantas também, né? E também os ovos de animais que não conseguem escapar do fogo. Isso acontece com filhotes e com animais adultos que são lentos ou que não percebem o fogo se aproximando, como o tamanduá-bandeira e o bicho preguiça. Então, as fábricas e veículos também produzem, também favorecem a essa poluição do ar. Nas cidades, as maiorias dos poluidores do ar são as fábricas e os veículos, como carros, ônibus e caminhões. Os veículos, eles soltam fumaça tóxica pelos canos das descargas, o que contribui para doenças respiratórias. Crianças e idosos são os mais afetados pela poluição do ar, podendo ter bronquite e pneumonia, por exemplo. Então, vejam aí, né, gente? A gente viu a poluição agora do solo e do ar e as consequências que essa poluição pode trazer para todos nós seres vivos, não só os seres humanos, mas também os animais e as plantas. Aguardo vocês lá no Discord.